Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Seguindo aqui falando sobre network, assista todos os vídeos anteriores para você entender a progressão aqui com que a gente está construindo um racional. Eu comecei a falar sobre network, construção de networks. A família é a primeira grande jornada, é a primeira grande camada de network. Só que a família, ela esconde coisas positivas, coisas negativas. Vou dar um exemplo. Eu vim de uma família onde o sonho da geração do meu pai, dos seus irmãos e toda aquela história que estava sendo construída era de ser funcionário público. Então eu fui criado e doutrinado que o caminho que eu tinha que percorrer era me tornar um técnico agrícola. Meus 10 tios eram isso, alguns viraram agrônomos, passar num concurso público, se tornar um gerente do banco, um superintendente, mas sempre muito ligado a esse caminho delimitado. Você tem que estudar tal curso, passar num concurso público, ser promovido e ir construindo sua carreira. Qualquer coisa fora desse modelo não só não era favorecido, como às vezes até mal visto. Eu já com empresa estabelecida, eu recebi e-mail do meu pai no começo da carreira di- dizendo, olha só, um concurso público que abriu, você deveria tentar. Não, não é culpa dele, era o que ele entendia de caminho, e agradeço muito por todos os ensinamentos. Só que, às vezes, a família ela se torna, se ela não abre porta, ela pode não só fechar, como emperrar algumas portas, porque ela cria um contexto em volta de você que você não consegue sair daquela fronteira. Tudo vai sendo direcionado e afunilado para crenças que estão em volta daquela construção que foi estabelecida. Tem alguns mentorados que saíram da pobreza, vinham de uma infância bem pobre, bem conturbada, com famílias desestruturadas. E por conta disso, quanto mais desestruturado é a família, mais problemático vai ser toda essa cultura em volta, o que significa que tudo que a família vai fazer vai te colocar numa situação onde vai prejudicar a sua performance. Performance que eu estou falando aqui de vida, não só de carreira. Exemplo, você tem que trabalhar cedo, enquanto todos os seus colegas estão se dedicando só ao estudo, você é obrigado a trabalhar puramente para complementar a renda de casa em profissões que vão agregar zero a alguma carreira que você pode desenvolver. Exemplo da vida real, de mentorado que já teve isso. Você ser um pedreiro, um pintor, nada contra profissões que têm um valor menor. Às vezes você pode evoluir para dentro daquela profissão e até ganhar um bom dinheiro, mas a pessoa queria crescer e desenvolver numa carreira de tecnologia. Então, tudo aquilo que ela estava fazendo trazia zero de experiência e crescimento para aquela área onde ele precisava. Quando a pessoa tem o entendimento que aquilo vai trazer zero de experiência e zero de progressão para o que você quer seguir, vem o segundo embate. Como eu vou me dedicar aonde eu quero seguir se eu sou obrigado a sustentar, a complementar a renda, etc. Desenvolver a consciência já é difícil. O segundo, que é mais difícil, é se afastar. Como você sai daquele contexto limitante que está te colocando dentro de um cenário limitado para o contexto que você precisa. Isso é um ponto fundamental. Muitas vezes, alguns poucos mentorados que eu tive que passaram por essa situação, minha recomendação, inclusive, foi saia de perto. Não no sentido de você brigar com a família, pelo contrário. Eu vi, inclusive, nas eleições passadas, as pessoas brigando com os familiares por causa de político. Se você trabalha com política, assim, não justifica, mas explica. Agora, se você não depende de nada de política, não faz nem sentido. E as pessoas, filhos se intrigando com o pai, o avô, etc., por causa de entidades exteriores. A família é a sua primeira camada de network. Se você não tem harmonia dentro da sua própria família, já começa perdendo o jogo. Você vai competir com quem? Tem famílias estruturadas, poderosas, onde catapultam os seus membros para cima. Então você já está com o jogo contra em casa. Esse é o primeiro ponto. Segundo tem alguns cenários que realmente você tem que se afastar. Tinha um mentorado, exemplo real, que a família forçava ele, interrompia demais a trajetória. Então ele nunca tinha tempo de estudar, nunca tinha tempo de tirar uma certificação, nunca tinha tempo de se preparar de forma adequada. O que é que acontece? Saia de perto. Não no sentido de brigar, não passar na cara, entre aspas, dos familiares, mas
tente criar um mecanismo, uma barreira que você consiga ter essa independência, ter essa liberdade. Esse caso real, por exemplo, que eu trouxe agora, não vou citar nomes, óbvio, a pessoa continuou contribuindo financeiramente, mas foi morar longe. Para quê? Para poder ter uma certa independência e paz e não ter que entrar no embate. Então, tem muitos casos que a família, ela vai abrir portas, mas ela também vai fechar portas, que ela vai te interromper. Se você se reconhece nesse ponto, pense nisso. Nunca brigue. A família é a primeira camada que você tem. Nunca arrume confusão, não jogue a culpa nos seus familiares. Muitas vezes você precisa encontrar essa paz, essa liberdade, essa independência, e é difícil, do que arrumar uma confusão. Só que por outro viés, a família é a primeira que deveria abrir portas para você. Qual é a grande diferença de uma família rica para uma família pobre? Família rica vai ter conexões e interligações com grandes industriais, financistas, banqueiros, investidores. Então ela vai te colocar na porta do jogo. Ela vai te colocar direto para chutar no gol, fazendo a analogia do futebol. Mas se você não tem, tenta identificar pelo menos o que não pode te prejudicar. E faz parte da vida, ninguém pode ter tudo. É entender aonde você está e que tipo de network você está construindo. Então, até o próximo vídeo.